Boa noite. Quem já está aí nos esperando e nos aguardando, estou esperando a Vânia entrar e nós já darmos início aqui dessa live abençoada, né, que o Espírito Santo tem nos proporcionado nesses dias, tem nos dado a oportunidade de estarmos fazendo, né? Então, vou esperar ela estar entrando aqui juntamente. Amém, Pai. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com a Vânia, mas estou aqui na expectativa dela me mandar um convite aqui e para nós começarmos essa live em nome de Jesus. Hoje não foi um dia fácil. O que nós vamos fazer para glorificar o nome do Senhor não é fácil, né? Houve uma luta aqui no reino do Espírito para que essa live não acontecesse hoje, mas Deus, eu sou grata a Deus que Ele está nos dando a oportunidade de fazê-la. Então eu vou agarrar essa oportunidade aqui nessa noite e vou fazer aquilo que o Espírito Santo nos mandou fazer. Amém? Então você que já entrou aí, já compartilha essa live com mais alguém, chama mais alguém para estar participando conosco. Vai ser bênção. O tema é muito oportuno para nós, né, que caminhamos aí dentro desse assunto do narcisismo e queremos hoje falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão do narcisista ele ser um endemoninhado, né, que é o nome certo de se dar, é endemoninhado, ou ele é o próprio diabo. Nós sabemos que nós que conhecemos a palavra de Deus, eu creio que a grande maioria das pessoas que caminham comigo, que acreditam no trabalho que eu estou fazendo lá no YouTube e no meu canal Dormindo com o Inimigo, e também que caminha comigo aqui nessas lives que nós vamos estar fazendo toda terça-feira, falando sobre esse assunto de narcisismo, né, e sobre tudo que está relacionado a esse assunto, relacionamento abusivo. Mas eu, como uma pastora, eu tenho que usar a Bíblia, né? Ela é o meu manual de regra de fé, ela que me guia, que me direciona. Então, eu creio que a Bíblia explica o narcisismo muito bem, né? A ciência explica, mas a Bíblia fala a respeito de ser humano muito bem. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre esse assunto. Renato Santos, seja bem-vindo. A Nádia, seja bem-vinda, Nádia. E a Vânia não entrou até agora, O que aconteceu com a senhora Vânia? Amém? Glória a Deus. É assim mesmo. Tudo que vai fazer para Deus é luta. Mas nós já vencemos, em nome de Jesus. Enquanto a Vânia vai entrando aí, estou na expectativa dela dar um oizinho aqui para mim. Vamos orar ao Senhor. Você que está do outro lado aí,
você pode tirar esse momento para estar glorificando o nome do Senhor, estar exaltando o nome do Senhor através da sua oração. Amém? É um momento que nós podemos separar aqui para estar orando. Glória a Deus. Ananda Vanderlei. Seja bem-vinda, minha querida. E vamos orar? Se você tiver a oportunidade aí de fechar os seus olhos, se não, amém, né? Se coloca aí em posição de adoração, de oração, em nome de Jesus. Pai, nós nos alegramos no Senhor nessa noite, Pai. Nós exaltamos o seu santo nome. Nós pedimos ao Senhor Jesus nessa noite que o Senhor possa estar levando a nossa mente cativa à obediência do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha quebrando toda resistência, todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo, ó Senhor Jesus, que possa querer tentar frustrar os planos do Senhor nessa live e tudo que nós planejamos. Nós sabemos que nós planejamos, nós fazemos planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Pai, então nós cremos nessa palavra, estamos em total dependência do Senhor nessa noite, Pai. Mas mesmo assim pedimos ao Senhor, quebra toda barreira, quebra toda resistência. Pai, repreende, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai, toda seta, todo dardo inflamado do diabo, tudo aquilo, ó Senhor Jesus, que possa estar sendo preparado no reino do Espírito, para impedir, Senhor, o Senhor está falando conosco nessa noite, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos guiando. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor libere os seus anjos, libera os seus anjos a nosso favor, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Em especial, coloca a Vânia, Pai, que o Senhor possa ir de contra a vida dela. O que estiver acontecendo, Senhor, que o Senhor venha repreendendo. Pai, todo mal, todo embaraço, todo empecilho na vida da Vânia eu quero repreender. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela nesse momento, Pai. Abençoando a vida dela, a vida da sua família, em nome de Jesus. Cada pessoa, Senhor Jesus, que está nos ouvindo agora, vai de encontro às suas necessidades. Pai, derrama a bênção. A tua palavra diz que quando nós estamos em unidade, o Senhor ordena a bênção. Ordena a bênção sobre cada homem, sobre cada mulher. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. A nossa vida está nas suas mãos. Nós dependemos completamente do Senhor. Nós pedimos o trabalhar do Senhor, o edificar do Senhor, meu Pai, o restaurar do Senhor nessa noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Vânia? Ai, como sempre aqui, o negócio estava virado de novo. Oi, pastora, tudo bem? Oi, Ludmila, beijo para você. Luta, né? Foi luta para entrar. A paz, Ludmila, a paz. E aí, Minha filha. Quer contar as suas emoções aí para poder entrar hoje sem energia, não é verdade? Estou tentando ajeitar aqui minha. Pode ficar tranquila aí. Aqui tá melhor. Então, quando a senhora falou que estava sem energia até 3 horas da tarde, aí eu disse, é muito profético isso, né? Porque eu gosto muito desse lado profético das coisas, né? O natural se revelando, o espiritual se revelando no natural. E aí, quando falou que a senhora estava sem energia às 3 horas da tarde, eu fiz claro, né? Porque
tá sem energia. Satanás quer que as pessoas vivam em trevas mesmo, né? Não quer que as pessoas saibam, né? Não quer que saibam da luz de Cristo. Então é isso mesmo, né? Ele faz aí a parte dele e a gente faz a da gente como igreja, não é verdade? Com certeza, né? Mas nós já vencemos, né? Ele tenta atrapalhar de qualquer forma. Ele entendeu o que a gente entendeu, né? Ele entendeu que nós já recebemos revelação do nosso propósito aqui, nessas lives que nós estamos fazendo, do que Deus está fazendo lá no YouTube, lá naquele canal, e lá no grupo de apoio, Mais que Vencedores. Ele entendeu que nós entendemos que nós não estamos aqui para falar só da ciência, né? Nós estamos aqui para denunciar o que ele faz através de um homem, de uma mulher que tem esse transtorno de personalidade narcisista. Né? É isso. Então ele quis fazer essa live aqui, mas glória a Deus, que nosso Deus é bom e misericordioso e nos auxilia, né? Ouve o nosso clamor na hora que a gente clama, né? Eu estava aqui há 10 minutinhos antes clamando a Deus e falando, Deus, como é que vai fazer sem luz? Não tem jeito, né? Porque se não tem luz, não tem energia, não tem internet, né? E você acredita que eu fiz tudo isso aqui no escuro, ó, com a velhinha ali? Dei uma borrada na cara aqui. No meu cabelo. E falei, é isso. Ó, passei um batom direitinho, rapaz. Eu falei, olha, no escuro. Perfeito, pastor, perfeito. Eu morri de rir. Eu falei, gente, mas como é que pode? Olha, passei até negócio no olho aqui. Falei, rapaz, no escuro. Eu falei, só você mesmo, Jandernay. Ai, mas tá bom, tá. Tem luz própria, pastora. A gente tem luz própria, não é verdade? A gente tem luz própria. Amém. Né? Então, vamos lá, dar início aqui que o Espírito Santo colocou no nosso coração. O tema de hoje é se o narcisista ele é um endemoniado ou ele é o diabo, né? E vamos aí destrinchando, vamos conversando sobre esse assunto aí. Eu quero ler um texto aqui antes de nós começarmos, né, que fala, porque tem muita gente que fala, né, e acredita que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou Lúcifer, né, um anjo de luz, né, e ele quebrou as regras, né, ele desobedeceu e caiu, né, e aí se transformou em diabo, Satanás, né, ser das trevas. Então, precisamos de mostrar isso na palavra, né? Então, aqui em Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12, tem muita gente que fala que não, né? Tem muitos estudiosos que falam que não, que nenhum desses dois textos, nem de Isaías, nem de Ezequiel, fala a respeito disso, mas eu prefiro ficar com a grande maioria dos estudiosos, né? Capítulo 14, verso 12, diz assim, como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e este estava estabelecido. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei parecer, ó querubim guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemple. Amém? Amém. A senhora quer começar ou quer que eu comece? Pode começar aí. Deus é lindo, né? Esses 2 textos aqui foram os textos que eu mais preguei na minha vida. Oi, Gabriel! Beijo para Gabriel aí. Foi os textos que eu mais preguei. Tá baixo? Tá baixo. Deixa eu botar mais para perto de mim. Veja se melhora. Melhorou? Melhorou? Tava tão bom aquela hora, ficou baixo, não sei por quê. Ah, meu Deus. Deixa eu trocar aqui. Passar para dados móveis. Começou, meu Deus. Ficou melhor? Botei para os dados móveis. Ficou melhor? Não, ficou baixo, mas tá bom. Pode continuar. Eu creio que se o resto estiver ouvindo aí... Dá para ouvir aí, tá gente? Alguém me dá aí alguma coisa de se dá para ouvir, se não dá para ouvir? Bem, eu vou continuar aqui enquanto alguém fala aqui. Então, assim, esses 2 textos que a senhora falou, né, que a senhora citou aqui, foram os textos que eu mais preguei na minha vida. E teve uma época que toda vez que eu ministrar, o Senhor dizia, Ezequiel, ai meu Deus, qual é Ezequiel? 28. E assim, eu ministrei muito esses textos. São textos que eu amo, eu acredito igual a senhora. Para mim, esses textos, sim, é uma simbologia de Satanás. Então, a gente vai começar ao nosso tema, né? O nosso tema é: narcisistas são demônios ou são endemoniados, né? Então, no mundo natural, a gente fala, eles são demônios, eles são demônios. Eu mesmo falo, gente, às vezes quando as pessoas estão falando comigo, eu digo, meu Deus, eles são demônios. Mas, assim, na verdade, por que a gente fala que eles são demônios? Porque eles têm atitudes demoníacas, tá? Mas eles não são demônios. Porque os demônios são os anjos que caíram do céu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses anjos. Então, o que são demônios? Demônios são os anjos, né, que perderam a posição espiritual em Deus. Teve uma rebelião que Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. E aí, nessa rebelião, anjo luta contra anjo. E um terço desses anjos cai. E eles são os anjos caídos e eles são os demônios, tá? Então, o narcisista não é demônio. Mas, Vânia, por que eles têm atitudes demoníacas? E a gente vai falar sobre isso. Bem, todas as vezes que a gente perde a forma, a gente perde função. E o que é isso? Pense numa bola. Uma bola tem aquela forma redonda, né? Mas se uma bola fosse quadrada, ela teria o mesmo efeito da bola? Não. Então, os demônios, eles perderam forma, eles perderam a forma física que eles tinham de anjo e também perderam a função, perderam a posição de estar no mundo espiritual com Deus e aí eles começaram a habitar no mundo espiritual com Satanás. Então, eles não são demônios, né, gente? Apesar que às vezes fala comumente, às vezes eu até falo, né, pastora, nós vai lá, são os demônios, mas isso não quer dizer que eles são, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de Adão, da tríade do Adão, para entender como os demônios influenciam os narcisistas. Hoje, a nossa live é uma live bem espiritual, bem diferente das outras lives que falavam mais do emocional dos narcisistas, né? Mas hoje a gente vai falar do espiritual. Então, Deus fez o homem uma tríade, corpo, alma e espírito. E a corpo e a alma veio do barro, e o espírito veio do sopro de Deus, né? Então, toda a comunicação de Deus com Adão era do espírito. Então, a comunicação do homem com Deus é uma comunicação espírito com espírito, né? Então, todo contato do homem com Deus se dá no espírito. E eu preciso que vocês gravem isso para entender quando eu estiver falando dos narcisistas. Quando Adão peca, todos os homens, ele vem com o espírito mortificado, né? Então, ele vem com o espírito que eu chamo de morto, mas a palavra fala mortificado. E esse espírito, ele só vai ressurgir, ele só vai vivificar quando o homem aceita o Senhor Jesus, tá? Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, o nosso espírito é vivificado. Lembra? Todo homem nasce com espírito morto. Então,
o comando. Então, deixa eu voltar um pouquinho para eu explicar isso melhor. O espírito de Adão, do primeiro Adão, de Adão na sua origem, ele tinha um espírito e esse espírito entrava em contato com Deus. Adão peca, esse espírito fica morto. Todos os homens após Adão nascem com espírito morto, tá? E eles não têm mais contato com Deus. Jesus vem, morre na cruz, o véu do tempo é rasgado e o contato com Deus volta àqueles que aceitarem o Senhor Jesus. O espírito é vivificado e aí sim Deus entra em contato. De novo, espírito com espírito. No mundo espiritual é espírito com espírito, tá? Então, o que acontece com os narcisistas? Os narcisistas, eles são pessoas que eles são o seu próprio Deus. E aí, por que o espírito dele não vivifica? Aconteceram algumas coisas na infância, que eu já falei um pouco sobre isso, né? Aconteceram coisas na infância deles que eles se fecharam para o amor, para o afeto, para o carinho. E aí, quando eles se convertem, ele faz aquele procedimento de levantar a mão e vai lá para frente, eles não fazem a base para que o nosso espírito seja vivificado, que é o arrependimento. Eu preciso me arrepender, né? Não é só levantar a mão e ir lá para frente, eu preciso me arrepender. E nesse arrependimento, o meu espírito é vivificado. O que acontece com os narcisistas é que eles não se arrependem. Por quê? Porque o narcisista é o seu próprio Deus. O narcisista, eu até botei aqui, nele não há sombra de variação e ele não muda. Porque o narcisista é o seu próprio Deus e ele não muda. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele não muda. Então, o narcisista é aquela pessoa que ela vai estar falando com você e vai dizendo assim, não, mas eu sempre fui assim. Vem, Gabriela, sabe? Eu sempre fui assim, mas a minha família era assim, o meu pai era assim, eu sou assim. E eles não mudam. E por eles não mudar, eles não ter esse arrependimento, essa mudança, né? Eles não têm esse espírito vivificado. Então, o narcisista é dominado pela alma. O que domina o narcisista é a alma, tá? Isso não só o narcisista. Toda pessoa que não tem um espírito vivificado, ela é dominada pela alma. E como ele não tem esse espírito vivificado, porque ele não se arrepende, todo o domínio do narcisista é a alma. Então, ele faz as suas vontades, ele faz os seus desejos. Então, se ele tiver a fim de trair, ele trai. Se ele for um pedófilo, ele vai ser um pedófilo. Se ele for um estuprador, ele vai ser um estuprador. Então, assim, uma coisa que eu quero separar, gente, é que existe pessoas que têm traços narcisistas. Então, tem pessoas que têm traços narcisistas. Ela tem alguns comportamentos narcisistas. Essa sim, essa pode realmente se converter, se arrepender. Porque é uma pessoa que ainda olha para dentro de si e diz, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo. Mas existem pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista. E essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela não se arrepende. Então, se ela não se arrepende, ela não tem esse espírito vivificado e ela é comandada apenas pela sua alma, que é o centro das pulsações humanas. Então, ela faz tudo o que ela quer e o comando está na alma, tá? Então, como o narcisista não tem espírito vivificado, ele é comandado pela alma. E aí a gente chegou... Isso tudo é para eu falar a vocês sobre quando a gente fala assim, ó... mas eles são endemoniados ou eles são demônios, né? Então, vamos lá. Os narcisistas, uma grande parte deles sofre opressão demoníaca. E a outra parte deles sofre possessão demoníaca. Vânia, o que é isso? Opressão demoníaca, pense... que tem um homem ou uma mulher, né, gente? Para não dizer que só existe narcisistas homens, tem um homem ou uma mulher sentado dirigindo o carro. E do lado tem um demônio dizendo assim para ela ou para ele: entre à direita, entre à esquerda, vai em frente, jogue o carro naquele poste. Isso é uma opressão demoníaca, né? A pessoa ainda pode ter algum senso para fazer ou para deixar de fazer. Porque o carona, o demônio está do lado da pessoa. Isso é em toda pessoa, tá? Não é só narcisista. Possessão demoníaca e opressão demoníaca é para todo mundo a mesma coisa. Só que na possessão demoníaca, o demônio não está mais sentado na cadeira do lado. Ele está dentro do narcisista ou dentro da pessoa dirigindo o carro. E aí é por isso que nós que convivemos com narcisistas, nós dizemos assim: esse cara tem umas atitudes muito demoníacas, não é de Deus as atitudes que ele tem. Independente se essa pessoa está dentro da igreja ou não, lembra
Ele não tem o espírito vivificado, ele apenas foi lá para frente, aceitou o Senhor Jesus com a mãozinha, mas ele não tem um arrependimento no coração. Então, para o narcisista não tem diferença se está escrito ou se deixa de estar escrito. Para ele, tanto faz. Se está escrito ou se deixa de estar escrito. Porque como ele é o próprio Deus, as regras que tem na Bíblia só valem para o outro, não para ele, porque ele é Deus. Ele se acha um Deus. E nele não há sombra de variação, ele não precisa mudar. Os narcisistas, eles não precisam mudar. Porque eles são deuses, né? É assim que eles se sentem. Como ele é governado pela sua alma, ele não precisa ter nenhum tipo de mudança. Então, dentro, né, do nicho que nós falamos, pastora, que é o nicho cristão, né? O nicho protestante cristão. Hoje, sério, mesmo, a gente vê muito isso dentro da igreja. Pessoas que são focadas nela mesma, né? E que elas não têm atitude cristã. E muitas vezes a gente diz, por que essas pessoas, mesmo estando dentro do evangelho 30, 40 anos, ainda continuam sem ter atitudes cristãs? Por quê? Porque elas não têm o espírito vivificado. Elas apenas foram lá para frente e talvez por medo de ir para o inferno, não sei, o motivo de cada um, mas elas não têm um espírito vivificado, então ela não é governada pelo Espírito Santo de Deus, ela é governada pela sua alma. É a alma que governa essas pessoas. Então, por isso que a gente vê muita gente dentro do nicho cristão, né? Pessoas que não agem como cristão. E para elas também não importa muito se está escrito ou não está escrito, porque o que está escrito é para o outro, porque eles são deuses, e para ele, como eu digo sempre, não há sombra de variação. Eles se acham o próprio Deus, né? Porque, gente, por que eu disse que não há sombra de variação? Deixa eu beber um pouquinho de água. Porque a palavra diz que para Deus, ele não tem sombra de variação. Deus, ele não muda. Então, eu estou fazendo um trocadilho aqui com o narcisista, né? Deus, ele não muda. Ele é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã e vai ser o mesmo eternamente. Deus não muda. Então, o narcisista, ele também não muda. Quando, na verdade, o evangelho, ele requer uma mudança nova, a nossa. Então, a palavra diz, vem como estás, mas não quer dizer que eu tenho que permanecer como eu estou. Eu tenho que mudar. Eu tenho que cada dia melhorar. É de glória em glória até a estatura de varão perfeito, né? Mas eles não pensam assim, até porque o que está escrito não está interessando muito a eles, né? Então, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu falei um pouquinho da diferença da posse. Então, opressão demoníaca, né? Eu quero falar um pouquinho de opressão demoníaca na família. Todo mundo que já se envolveu com narcisista já sentiu uma opressão, tá? Aquele sentimento de estar opresso. É só a pessoa chegar num local, num ambiente e... Gente, depois vocês colocam aí, por favor, tanto no YouTube ou quando o feed for rodar, né, nos canais aí, nas redes sociais, se vocês já sentiram isso. Então, tava tudo bem. A pessoa chega, parece que vem uma nuvem preta, assim, sobre a pessoa. E mesmo se você estiver feliz na hora, você vai ficar triste. É como se a pessoa andasse com essa nuvem preta, né? Então, esse nível espiritual que o narcisista traz para a família e para os ambientes, inclusive ambiente de trabalho. Eu trabalhei com uma pessoa que, quando ele entrava lá na sala de cirurgia, né? A gente disse, ai meu Deus, ele entrou. Parece que vem todos os demônios do inferno com a pessoa e chega, a gente sente aquele peso espiritual, né? Então, assim, no fim do relacionamento com o narcisista, que é o nosso tema de hoje, no fim dos relacionamentos com o narcisista, existe sim uma opressão demoníaca. Então, quando essas mulheres, elas me procuram, homens também, né, pastora? Porque se falar só mulheres, homens ficam chateados. Mas assim, quando as mulheres me procuram, as mulheres do grupo me procuram, elas falam muito dessa pressão espiritual que elas sentem, dessas opressões. Então, quando o relacionamento termina, ela sonha o tempo todo com ele, sonha, pensa o tempo todo na pessoa, é uma verdadeira opressão demoníaca. E as mulheres citam muito isso nas consultas comigo, né? E sofrem no começo uma verdadeira opressão demoníaca, choram muito, choram. Tem pessoas que eu vou atender que elas começam a sessão chorando e elas terminam a sessão rindo, graças a Deus. Mas elas choram uma boa parte da sessão, né? Devido à opressão demoníaca. Que muitas vezes elas, apesar de ser cristãs, nem sabem que existe, né?
Então, eu vou falar aqui de um caso, para que vocês entendam um pouco como acontece aqui esse caso de uma cliente minha, né? Ela é casada há muitos anos e ela tem um relacionamento abusivo e ela vive com um narcisista há muitos anos, tá? E, e aí ele foi fazer um tratamento porque ela pensou o seguinte, ela não conhecia nada de narcisismo e ela pensou o seguinte, oi, Ludmila, beijo para você. E aí ela pensou o seguinte, se esses demônios, né, porque ela sentia a opressão demoníaca, então se sair desses demônios ele fica bom. Então ela começou a levar ele, eles se converteram, ela levou ele para a igreja, e eles começaram a fazer um tratamento de libertação nele. E aí, gente, foram muitos demônios, muitos demônios, muitos demônios que foram tirados. E aí o pastor falou assim para ela, eu acho que foi em torno de 8.000 demônios, né? Que saiu, o pastor, e fez a expulsão dos demônios, falou para ela. E todas as vezes que o pastor ia orar por ele se endemoniava. Todas as vezes que o pastor ia orar por ele se endemoniava. E aí, algumas pessoas vão me perguntar, Vânia, ele ficou bom do narcisismo? Não, gente, ele não ficou bom do narcisismo. Porque, apesar do narcisismo afetar o espiritual, o narcisismo é uma doença da alma. As pessoas têm trauma, têm feridas na sua alma profunda. E aí, os demônios saíram, mas, eu vou dizer assim, um demônio pior, que era o ego dele, a personalidade dele estava lá, né? E ele não parou de adulterar, ele não parou de bater nela. Os dois cristãos, gente, eu tô falando de gente cristão, tá? Então, assim, isso não parou de acontecer. Então, assim, apesar de o narcisismo afetar tanto a alma quanto o espírito, não é só tirar os demônios que essa pessoa vai ficar curada. Porque a alma dessa pessoa está doente, né? A porta de entrada é a alma, né? E é a porta de entrada por onde os demônios estão entrando na pessoa, tá? Quer falar alguma coisa, pastor? Eu falo demais, né? A opressão, eu entendo que qualquer um de nós passamos por momentos de ser oprimido, né? Isso não é só o narcisista que tem esse problema, ou a vítima de um narcisista. Como você disse, é aquela velha história trocando em miúdo, né? Sem florear. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Né? Não existe meio termo. A escolha qual é? A escolha é a regeneração. É eu receber Jesus como Senhor e Salvador e ter minha vida salva, ter minha vida transformada e passar pelo processo de metanoia, de transformação. O narcisista, como a gente sabe, eles não aceitam Jesus. Eles erguem a mão, eles batizam, eles ficam como, no meu caso, 10 anos dentro da igreja, mais os anos que ele se converteu, pregando a palavra, são usados por Deus, não me pergunto como, não sei, prega, as pessoas têm aquela admiração, né? Se a gente for olhar para esse texto aqui de Lúcifer aqui, né, que ele cai, né, e todos os traços de Lúcifer, todas as atitudes de Lúcifer são bem intrínsecas na vida de um narcisista, principalmente do oculto, que é o religioso. Então, ele vai manifestar tudo que está dentro desse falso ego lá de Lúcifer, está no falso ego do narcisista. Né? A exaltação, a validação, a adoração. Né? Então, vai passar lá, ó, 10 anos pregando e todo mundo, nossa, mas que mensagem, pastor! Pastor de Deus, né? E tem um fã-clube do pastor, né? Os idólatras do pastor, que o pastor é abençoado, o pastor é uma bênção. Nossa, que revelação, pastor, que o senhor teve. Tem tudo, né, de uma síndrome de Lúcifer aí na vida de uma pessoa dessa. Né? Porque ele está num ambiente espiritual, ele está num ambiente sagrado, mas ele não é de Deus. Ele é o joio que foi colocado, né, que foi colocado no meio da plantação, enquanto o Senhor dormia, né, foi lá e foi implantado, né, o joio foi colocado lá junto do trigo, né, então eles são joio, eles são as águas amargas, né, eles são a porca lavada, que a gente fala tanto aí. A única diferença é que eles têm o transtorno de personalidade narcisista.
A única coisa que difere eles de alguém que não recebeu Jesus é acrescentar mais alguma coisinha ruim na vida deles. Que além de não ter Jesus, eles ainda têm uma personalidade narcisista. Eles têm mais um problema para resolver com Deus, com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. Né? Então, eu penso assim, que a opressão é algo que vem de fora para dentro e a possessão é algo de dentro para fora. Né? Então, a pessoa fica possuída, ela fica ali com um demônio, né, habitando dentro dela. Eu acho interessante Jesus, quando ele fala para Judas, né, quando ele fala a respeito de Judas, que chama de Judas de o diabo. Um de vocês é o diabo. Né, porque Judas vai ter todas as características narcisistas também, né? Todas, se a gente for estudar, eu estudei um pouquinho hoje sobre Judas, eu falei, gente, como a Bíblia não omite nada, a Bíblia conta a história do ser humano e fala de quem é, né, e quem não é. Né? Então, eu penso assim, que essa opressão, qualquer um de nós podemos ter, mas que o narcisista, ele é uma pessoa oprimida mesmo, né? Ele é uma pessoa oprimida e ele é uma pessoa possessa de demônios, ele é cheio de demônios, e todos, se a gente pensar, como você falou desse testemunho, eu sei de quem que você está falando, essa pessoa, como você falou, ele continuou fazendo as mesmas coisas, os demônios saíram, tá vendo que o pastor também foi manipulado por ele. Sim. O pastor foi manipulado por ele, porque o pastor acha e não acredita no que a esposa fala, o pastor dela, não acredita no que a esposa fala, que ele é narcisista, que ele tem todos os sinais de narcisismo, e que, não, minha irmã, vá orando aí, vai buscando, vamos expulsar o demônio que ele vai melhorar. Só ela que sabe que não melhorou nada, que ele continua a mesma pessoa. Só saiu os demônios. E isso não é diferente de uma pessoa que está dentro da igreja, que entra e sai dentro da igreja. Você já viu? Eu frequentei uma certa denominação, não é? Que você sabe qual é que eu estou falando, uma certa que expulsa muito demônio. Pelo menos na minha época era assim, né? E tinha vezes que a gente ia no culto que a pessoa manifestava demônio, todo culto. Todo culto você vai manifestar demônio, mas que negócio é esse? Por que manifesta o demônio? Por que demônio entra na nossa vida? Pela brecha do pecado. Simples assim. Então pode expulsar o demônio quantas vezes quiser e ele vai voltar para casa de novo. Ainda vai trazer mais 7, né, junto com ele. Piores, porque a pessoa ainda está na mesma prática do pecado. Ele não fechou as brechas, né? Ele não confessou Jesus, ele não quer Jesus, ele não quer ser propriedade exclusiva de Deus. Né? Por isso que fala, não deis lugar ao diabo. Né? Então esse território do narcisista, a vida do narcisista, já é propriedade, né, ali, não de Deus, é propriedade exclusiva do diabo. Então o diabo faz e usa ele como quer. Infelizmente, né? Para nós que tivemos essa péssima oportunidade de caminhar com esse tipo de gente, né? Antes que eu esqueça, pastora, eu estou recomendando aqui esse livro aqui para todas as minhas pacientes. Mulheres que Amam Demais. Ele maravilhoso. Ele tem audiobook na internet de graça. E ainda pode puxar em PDF na internet de graça. Outro livro também que eu quero indicar. Codependência Nunca Mais. Também é maravilhoso. Também tem áudio, tem PDF, tá? Super indico. Eles são simplesmente maravilhosos. Bem, então, era mais ou menos isso, né, que eu queria falar, que às vezes as clientes, elas me perguntam, né, a Ludmila é novata no nosso grupo, eu comecei a atender a Ludmila, eu disse, entra no grupo, ela entrou, né, ela tá lá com a gente agora. Então, era isso que eu queria dizer, que tem um lado espiritual, tem um lado emocional, tem um lado emocional, mas tem um lado espiritual. E aí, não tem o que fazer, né, às vezes a gente pensa, mas se tirar os demônios, a personalidade a gente não pode trocar, né? Eu acredito sim que a pessoa pode ter uma mudança muito grande de personalidade, mas para toda e qualquer mudança eu preciso me arrepender, né? E aí é o grande problema da pessoa que é narcisista, porque ela não se arrepende, gente, ela não se arrepende. Se ela tiver preso, ela maltrata o irmão, ela não vai se arrepender.
ela tem inveja do irmão. Isso não quer dizer que a gente não possa ter inveja, isso não quer dizer que a gente não possa maltratar alguém, isso não quer dizer que a gente não possa errar como cristão. Mas, assim, o princípio da mudança é o arrependimento. E essas pessoas, elas não se arrependem. Então, não tem como lidar com a pessoa, né? Nem no campo emocional, nem no campo espiritual, se a pessoa não se arrepende. Porque Deus não vai forçar a pessoa, né? A pessoa precisa realmente se arrepender e ter esse encontro com Deus. Então, era isso que eu queria falar, né? Não sei se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa. Mas se a senhora quiser acrescentar, vá acrescentando aqui, pastor. Não, eu quero sim. Eu queria acrescentar algo aqui a respeito das características aí de Lúcifer, né? Que depois que ele cai, né? Ele faz ali um comércio, né? O comércio, quando ele fala do comércio, é que ele ficou tipo falando na cabeça dos outros anjos lá, e falando para os anjos, olha, né? Deus não está falando tudo, né? Deus não está mostrando tudo. Será que nós também não merecemos um lugar também de exaltação, né? Um lugar, uma posição melhor, né? Ele não estava satisfeito com aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Da posição que Deus tinha colocado ele, né? Diz que ele fala que ia subir, né? A soberba foi a primeira manifestação, assim, quando fala de pecado, que manifestou através de Lúcifer, foi a soberba. E não existe pessoa mais soberba do que narcisista. Eles são muito soberbos, eles são muito arrogantes, né? Se a gente for ver dentro do ambiente cristão, um narcisista religioso, eu posso apontar com o dedo vários, sem medo de errar, de várias megas igrejas aí, e eles têm todos os traços megalomaníacos de Lúcifer, né, da soberba, da arrogância, né, dessa falta de empatia, né, que o narcisista não tem, estão intrínsecos em Lúcifer, estão intrínsecos principalmente, uma grande maioria dos cristãos e de pastores e lideranças no qual nós caminhamos aí, vemos todos os dias, né? E quantos decidiram seguir Lúcifer por causa desse comércio que ele fez, e quantos de nós estamos seguindo pessoas com essa síndrome da soberba, da arrogância, né? Com esse narcisismo. Esse assunto não é falado porque também não interessa. Por que você vai querer falar sobre esse assunto tão importante dentro de uma denominação? Porque você vai abrir os olhos das pessoas, né? As pessoas vão começar a enxergar a realidade das coisas, as pessoas vão largar de ser dominadas, né? Porque também é um traço de Lúcifer, né? O domínio, né? O poder. Ele fala que ele quer subir, né? Essa ambição, né? O eu dele ali aflorado, quando ele fala assim, olha, eu vou subir lá no trono, né? Trono significa poder, eu vou subir no lugar, é posição, ele quis a posição de Deus, ele quis o trono, ele quis a autoridade que Deus tinha. Então, não é legal falar sobre esse assunto dentro da igreja, porque muitos não entendem, né? Muitas mulheres como nós, que vivemos aí com abusadores, que vivemos com homens pastores, né? Homens que se diziam de Deus, e que nós pagamos o preço pensando que era ou não é. Ninguém vai casar com um homem, ou pelo menos eu orei por 15 anos antes de me casar. Eu não ia casar com uma pessoa se eu não pensasse que realmente aquela pessoa era uma pessoa de Deus. Se pelo menos naquela aparência, né, que ele estivesse demonstrando para mim que ele era, eu não daria todas as minhas fichas para poder casar com aquela pessoa. Eu não seria tola a esse ponto de entrar dentro de um relacionamento já sabendo que ia dar em divórcio. Ninguém casa pensando em divorciar. A gente casa pensando em viver pelo resto da vida com aquela pessoa. Mas uma mulher ou um homem que se casa com um narcisista, ele já está lá com o divórcio no primeiro dia assinado. Já está ali, já preparado, já a data feita para aquela pessoa se separar. Então, não é legal se falar sobre esse assunto dentro da igreja, é uma coisa que é um tabu,
Tem gente que entra nos vídeos que eu tenho lá no YouTube, acha legal, acha bom, fala com eles, mas eles não vão curtir, eles não vão compartilhar, principalmente porque vai compartilhar dentro do nicho cristão. E aí lá o pastor vai falar, essa mulher é doida, não ouve ela não, né? Não ouve ela não, porque ela está, né, expondo a igreja, ela está expondo os irmãos, ela está falando mal do crente, né? Não, eu estou falando mal dos infiltrados, porque o narcisista, ele se infiltra, ele é o joio que foi colocado no meio do trigo. Mas tem gente que fala assim, que o joio só vai ser tirado lá. Não, mas tem muita gente que fala que a gente deve tirar o joio agora. Agora, como é que eu tiro o joio agora? Se afastando dele, né? Porque não tem como você conviver com um narcisista. Infelizmente. Como você disse, Vânia, eles não convertem. Eles não convertem. Porque é como Lúcifer, eles não precisam de Deus porque eles são Deus. Eles usurparam, eles quiseram usurpar a glória de Deus. Lembra lá Romanos, o primeiro capítulo? Está falando que o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Nós nos tornamos uma geração narcisista porque nos tornamos humanistas. Então, o ser humano está sentado no trono do nosso coração. Nós estamos assentados no trono do nosso coração. Não é Deus que está sentado mais. O Deus que deveria ser exaltado, glorificado na nossa vida, até dentro das igrejas, deixou de ser. Essa é a realidade, né? Então, hoje, se a gente for sentar assim e observar nos cultos, nas reuniões, no meio da igreja, junto com as pessoas, né? E agora eu estou tendo uma experiência tremenda, porque quantas pessoas chegam em mim e falam, contam a minha história na vida delas. Não, pastora, porque esse marido meu era pastor, esse marido meu era cantor de louvor. Hoje mesmo eu ouvi uma moça falando que o marido separou dela e ainda casado, está noivo de uma menina da igreja que era líder de louvor. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? É só pecado? É só não conhecer Jesus? Não, vai muito além do que isso, né? Porque 1 Coríntios, quando ele está falando da ceia, fala para o homem se examinar. O narcisista não consegue se examinar. Ele não olha para si. Ele não se enxerga, né? Ele se enxerga da forma que ele entende, né? Que ele precisa ser validado, que ele é Deus, que ele tem poder, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito. Só que não, nem ele acha isso dele. Que a autoestima dele é lá embaixo. Né? Ele é um plágio. O narcisista é um plágio. É falso, é fake, é uma pessoa fake. Ela não existe. Então, ela conta uma história pra gente que a gente acredita. Chega na gente e fala, não, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou homem de Deus. Né? Chega as irmãs também, nos irmãos, tem muito lá no YouTube, no meu canal, de homens que conversam comigo mais que mulher. E esses homens estão falando, olha, eu casei com uma moça, eu namorei com uma moça, que ela veio ali se mostrando uma mulher de Deus, cantando no louvor, e e quando chegou, não tinha nada daquilo. Então a gente entende, infelizmente, que esse trabalhar do diabo na vida dos narcisistas é muito maior do que para nós, vamos dizer assim, pessoas, se eu posso dizer, normais, né? Nós somos pessoas normais, porque a gente peca, mas a gente vai para Deus e se arrepende. Eles pecam e não se arrependem, porque eles não têm senso de moralidade. Né? Então, quando fala de Lúcifer, também fala de sedução. O que o narcisista faz? Ele seduz. A mulher narcisista, ela seduz o homem para poder entrar no relacionamento. É aquela mulher lá de Provérbios, né? Que encanta o homem, que o homem fica cego. A mulher adúltera, ele fica cego, ele não enxerga um palmo diante do nariz. Ele faz de tudo pelaquela mulher. Ele vende a alma para o diabo, se for necessário, para ficar com aquela mulher. Ele faz tudo por ela. Porque ela encantou ele, ela seduziu ele. E da mesma forma vem esse homem, aliás, investido ali de espírito maligno dentro dele, que vai seduzir aquela mulher para entrar dentro do relacionamento.
E eu estava ouvindo uma pessoa falar a respeito do harém, né? Eles têm também ali uma visão que eles acham que eles são Salomão, né? Só que não. Salomão, nem Jesus, nem Deus não quis que os homens fizessem isso, né? Tivesse vários relacionamentos, além de uma só esposa. Foi uma escolha das pessoas e Deus permitiu a escolha. Então, o narcisista, ele tem um harém, né? Ele ama seduzir. Então, ele faz triangulação. E ele não faz triangulação o sexo masculino com o feminino, ele faz triangulação o sexo masculino com o masculino. Então, muitos dos narcisistas também vão ser bissexual. Eles, por causa desse ambiente espiritual que eles vivem, é muito maior para eles do que para nós, como não tem moral, não tem regras, está valendo de tudo. É tipo assim, eu tô na chuva para me molhar. Se eu tô suja, eu vou me sujar mais. Então, se não tem barreira para eles, pode ser qualquer tipo de sexo. Não tem problema, né? Então, se ele pode estar casado e ele ter 2 amantes. Ele pode estar casado e se relacionar. Eu vi hoje vários testemunhos no grupo falando de mulheres que se relacionavam com narcisista e que os narcisistas não estavam tendo relacionamento sexual com mulheres, estavam tendo relacionamento sexual com homens. Então, as amantes ou os amantes desses narcisistas não eram mulheres, eram homens. Então, e aí a gente vai ficar escandalizado. Ai, meu Deus, vou arrancar os cabelos, escandalizar, que o pastor está falando dos homens, tá ficando com homem. Não, meu filho, minha filha, não se escandalize, não. Isso aí, infelizmente, né, se tornou normalidade. Nós estamos no século XXI, né? O povo aí, o povo não está também sem barreira para tudo, né? Está vivendo, seguindo as ideologias da vida, vive do jeito que quer. Então, não se escandalize, não. Estou falando que é natural para o narcisista ser bissexual. Eu não estou falando que todo homem cristão, ou não, ele vai se relacionar com um sexo, o mesmo sexo. Não estou falando isso. Eu estou falando que a grande maioria dos narcisistas, eles são bissexuais. Porque não tem barreira sexual para eles. Né? Então, se eu vou fazer sexo, eu posso fazer sexo com mulher, eu posso fazer sexo com homem, eu posso fazer sexo com criança, né? Por isso, do alto índice de pedofilia. Até porque a maioria deles são viciados em pornografia, né? Pornografia. Pornografia é uma coisa que é muito natural para eles, né? Infelizmente, muito natural. Que para nós, eu vi as moças também falando isso, que causa nojo. Que aonde narcisista coloca a mão, transforma, destrói. Tudo que narcisista coloca a mão, é como se eles tivessem o dedo podre e aonde eles colocassem a mão fosse destruição. Então, esse ambiente do narcisista é um ambiente muito nojento, é muito sujo. Então, se a gente sentar mesmo para conversar com mulheres que passaram e homens que passaram por relacionamento abusivo com narcisista, vão contar coisas assim que, né, a gente nem imagina, mas de experiência própria eu entendo que existe e que isso é uma grande realidade, né? A palavra fala, não tem nenhuma parte da palavra que Deus diz assim, eu quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. Não tem, o Senhor sempre diz assim, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, os narcisistas, eles estão em todos os lugares, eles estão no trabalho, eles estão na igreja, eles estão na faculdade, eles estão em todos os lugares. E assim, eu sempre fui usada por Deus, aquelas coisas que ninguém gostava de falar dentro da igreja, quem vai falar é Vânia. Então vai falar sobre homossexualismo, quem vai falar é você que vai falar sobre homossexualismo dentro da igreja. Então, assim, aquelas coisas que ninguém gosta de falar, aí você que vai falar é você. Então, assim, a verdade é o seguinte, gente. Eu acho que quanto mais a gente sabe da verdade, mais segura a gente fica dentro do evangelho. Eu penso assim. Então, por exemplo, se eu me relaciono com um homem que é narcisista, mas eu sou segura em Deus, eu sei que eu sou em Deus, eu vou conseguir ultrapassar aquela barreira porque eu sou segura em Deus. Se uma mulher que está lá dentro, que casou com um pastor, ou casou com um porteiro da igreja, ou casou com um cristão, ou casou com uma pessoa de banco, enfim, mas casou com um cristão e ela ouve falar sobre isso, ela vai entender que aquilo ali não é um problema do evangelho, mas é o problema da pessoa. Então, quanto mais a verdade a gente souber,
mais a gente pode se defender das astutas ciladas de Satanás, né? Porque essa pessoa não chega na vida da pessoa por nada, né? Essa pessoa vem encaminhada. Então, quando com certeza. não é verdade? Então, quando a gente sabe a verdade, eu acho que a verdade é a única coisa, acho, não tenho certeza, a verdade é a única coisa que nos liberta. Então, quanto mais a igreja souber a verdade, mais a igreja ela vai ser liberta e mais ela vai poder se defender. Porque o que acontece? Depois que a pessoa se envolve com um narcisista na igreja, isso pode ser no âmbito pessoal, de relacionamento pessoal, ou de relacionamento com o ministério, que o líder dela é um narcisista. A pessoa desvia, gente. A pessoa desvia e nunca mais volta para o grupo religioso. Nunca mais saber. A pessoa vai para macumba, a pessoa vai para umbanda, a pessoa vai para o catolicismo. A pessoa vai para qualquer canto, mas na igreja cristã a pessoa nunca mais bota o pé. Então, assim, eu acho que quanto mais verdadeiro a gente for, principalmente com a juventude, mais fortalecidos eles vão ser, né? E por que eu falo com a juventude? Porque a juventude, ela acaba ficando assim, porque é tia, é porque é tio, né? Eu trabalhei muito tempo com jovem. Então, eu acho que a gente tem que ser sincero e verdadeiro. E a pessoa entender, se, por exemplo, se o meu pastor, eu tive vários casos de narcisista, eu tive um caso de um líder de jovem que abusou de uma menina sexualmente, um rapaz totalmente narcisista, gente dentro da igreja, tá? Então, mas aí conversei com a menina, tal, e a gente tratou aquelas coisas que tinham que se tratar sobre o abuso, e essa menina hoje está aí, uma bênção, trabalha com jovens, e ela está lá firmada no Senhor. Então, essas coisas precisam ser ditas até para as pessoas deixar de ser ingênuas, porque a palavra fala... Pastora, como é que ele vai se falar? Da pomba e da serpente? Simples igual a pomba e prudente igual a serpente. E a gente, como cristão, a gente precisa passar isso. Só que a gente quer botar uma venda nos olhos das pessoas, né? A gente quer botar essa venda nos olhos, dizer que a igreja é um céu, quando a igreja não é um céu, gente. A igreja ainda não é o céu. O céu é lá quando a gente chegar. Aqui tem joio e aqui tem trigo. E dentro da igreja tem pessoas que são firmadas no Senhor. Pessoas de Deus, instrumentos de Deus, feito Paulo foi, né, um instrumento escolhido por Deus, mas também tem instrumentos de Satanás. E cabe a gente, né, e cabe a gente como igreja ser prudente. E se a gente não fala a verdade para a igreja, quem vai falar? É botar uma venda nos olhos das pessoas e as pessoas não vê o que está acontecendo. É assim, aí fica um monte de gente dentro da igreja ferida, magoada, com um monte de narcisista, como eu já vi anos da minha vida. As pessoas feridas de morte com narcisista, né? Sai, desvia, ou fica lá dentro da igreja, mas perdeu a total intimidade com Deus por causa de outra pessoa, né? Então é por isso que falou algo muito importante. Né? Você falou algo muito importante, Vânia. Porque... o que a gente observa dentro desse nicho aí do narcisismo, né? Que as pessoas vão se tornando parecidas com o seu senhor, né? Sim, sim. Começam a ficar ali o tempo inteiro guardando rancor, guardando mágoa, né? Daquilo que o narcisista fez, começa a reproduzir as mesmas ações. Começa a ficar igualzinho, começa a fazer as mesmas coisas. Né? Eu olho nos grupos assim, eu só passo, eu vejo elas conversando lá e eu fico escandalizada. E porque tem pessoas lá que se dizem cristão e falam assim, eu odeio ele. Lógico, a gente passa pelo momento, eu não vou mentir, a Vânia não vai mentir, que a gente não passou por momentos que a gente ficou magoado, que a gente ficou com raiz de amargura, que a gente ficou passou por momentos de ódio, né? Daquela pessoa. Mas passamos por um momento, nós não estamos com ódio da pessoa que nós nos relacionamos com ela. Na realidade, essas pessoas precisam que nós venhamos orar por elas para que elas venham se converter, para que elas venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor, né? Para que a vida deles venha ser salva. A palavra do Senhor fala que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, Deus não quer que essas pessoas vá para o inferno. Deus ama essas pessoas, Deus ama os narcisistas. Eles fazem mal? Fazem. Né? Se eles entram na vida da gente e a gente não consegue sair, eles destroem a vida da gente. Nós tivemos a oportunidade de sair do relacionamento e não ser destruído, mas estamos colhendo aí a consequência de muitas coisas que aconteceram dentro do relacionamento abusivo com o narcisista.
mas não é por causa disso que nós vamos ficar com ódio, nós vamos ficar falando as coisas, desejando mal para aquela pessoa. Então, essa pessoa que se diz cristã, ela também ainda não teve um encontro com Deus. Se ela está desejando mal para a pessoa que fez mal para ela está descumprindo o mandamento de Deus. O que Deus falou? Que a gente tem que amar, orar pelos que nos odeiam. É muito fácil eu amar e orar por quem me ama, por quem deseja o meu bem, por quem me faz bem. Jesus morreu na cruz quando nós éramos ainda pecadores. Ele não morreu quando a gente já é florzinha de Jesus. Florzinha de Jesus é ótimo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? De sair desse ambiente, para a gente tomar cuidado para não se tornar um narcisista. Egoísta, soberbo, ambicioso, né? Que está o tempo inteiro em busca de validação das pessoas. Ah, não me valida. Ah, não, porque eu sou. Ah, porque eu. Ah, não me vê. Né? Ai, porque você é lindo. Eu sou massa. Você pega bem, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é validação. Ai, como você pega bem. Ai, como você é um cara legal. Ai, porque você é muito bom. Não, você é um líder maravilhoso. Gente, né? E isso é que é validação, sabe? Está o tempo todo atrás de elogio, de adoração. Exatamente. De adoração. Então, o narcisista é aquela pessoa que está o tempo todo atrás de adoração, né? Então, eu quero terminar aqui com, pelo menos a minha parte, dizendo o seguinte, que o narcisista, ele faz o seu próprio Deus, né? Ele é o seu próprio Deus. E ele cai aí no pecado de idolatria, porque ele é seu próprio Deus. Só que o codependente, né? O codependente, ele também fez o seu próprio Deus, que é o narcisista. Então, na verdade, os dois estão no pecado de idolatria. Um ama a si mesmo acima do próprio Deus, né? Que é o narcisista. E o outro ama o narcisista acima do próprio Deus. Então, às vezes a gente fala só do outro, mas a gente tem que olhar pra gente, né, gente? Então, assim, a palavra fala aqui no Salmo 115, que eu estava até procurando aqui para ler. Que, na verdade... Bem, Salmo 115, ele está falando de idolatria. Aí ele vem falando aqui dos ídolos, né? Eu vou começar do 4. Os seus ídolos são prata e ouro, obras das mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não são capazes de ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Mas não possuem olfato. Nariz, mas não possui olfato. Suas mãos não apalpam e seus pés não caminham. Som nenhum emite na sua garganta. Então, muitas vezes a gente quer falar da idolatria do outro, daquelas pessoas que adoram ídolos, né? Mas o nosso coração também é idólatra. E aqui ele fala assim, no 8, fala assim, sejam como eles, quem os fabrique todos, que neles depositam confiança. Então, nós fabricamos, não é só fabricar na mão, mas nós fabricamos na nossa mente aquela pessoa que também não existe. Só existe na nossa mente. E nós depositamos confiança nessas pessoas. Então, nós também estamos caindo no pecado da idolatria. Então, se existe os narcisistas dentro da igreja, que são aquelas pessoas que gostam de ser amados, idolatrados, salve, salve, Brasil, também existe os codependentes que gostam de idolatrar essas pessoas. Então, assim, tem os dois lados da moeda, tá? Então, para que eu não fique só parcial, só falando deles, a gente tem que falar um pouquinho da gente. Então, aquelas pessoas que vieram de famílias disfuncionais, ou elas vão ser narcisistas ou vão ser codependentes. E, gente, narcisista e codependente está em todos os ambientes, tá? Em todos os ambientes. Está na sociedade, tá bom? Então, pastora, assim, a minha parte fica aqui. Não sei se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa, né? Eu quero acrescentar, assim, outras características dele da mentira, né? Os narcisistas são mentirosos patológicos, né? E o diabo é quem? O pai da mentira, né? Então, ele ensinou o narcisista a mentir muito bem, mente tanto que a gente acredita, né? Conta uma história assim que você fala, meu Deus do céu, né? E o que é isso? Que história é essa que a pessoa ela cria uma fantasia,
né? E a gente entra naquela história e a gente acredita em tudo que ele está falando. Então, eles são mentirosos patológicos. Outra característica do diabo é o ódio, né? O ódio que ele tem pela criatura de Deus, né? Então, o diabo ele nunca vai deixar de cumprir o propósito dele, que ele colocou, que não foi estabelecido por Deus na vida dele, de roubar, matar e destruir, né, a criatura. Ele não ama a criatura, né? Apesar de ter pessoas que acham que o diabo, né, ele é um ser que precisa de ser perdoado por Deus e que Deus é mau, né, por não perdoar Lúcifer, não perdoar o diabo, não perdoar Satanás, e que o diabo é uma pessoa boa. Ele não tem nada de bom, né? Todo o mal que há na Terra, tudo que é de ruim que acontece na Terra, tem o dedo do diabo, né? Então, o diabo, o papel dele é realmente destruir as pessoas. Pastora, tem uma pergunta aqui para a senhora. Tem uma pergunta aqui para a senhora. Ludmila Santiago, ela está perguntando. Pastora, e pedir justiça de Deus? Olha, a nossa justiça, Ludmila, é um trapo de imundície, né? A nossa justiça é como um trapo de imundície. Deixe a justiça nas mãos de Deus. O que acontece conosco, vítima de narcisista? A gente fica esperando aquela consequência, o plantio, né? Que o homem plantou, isso ele colherá. Não tem esse versículo? Se você plantar, você vai colher, conforme aquilo que você plantou. A gente fica na expectativa e a gente deixa de viver. A gente deixa de viver, a gente deixa de ter outro relacionamento na nossa vida, a gente deixa de servir a Deus, que a gente fica magoado, esperando Deus. Uai, Deus. Eu tô falando de experiência própria, eu sou macaca velha, como diz por aí. Não nasci ontem, eu já sou uma senhora e sou uma senhora na fé. Então eu passei por esse relacionamento abusivo e no começo eu ficava questionando a Deus. Falei, poxa, Deus, esse cara arrancou tudo que eu tinha, arrancou meu dinheiro, arrancou o meu ministério, fez uma bagunça na minha vida, e o que o senhor vai fazer com isso? Ele está lá, ó. Quanto tempo eu passei? Praticamente 9 anos passando necessidade. Eu cheguei a passar fome junto com esse homem, né? A grande maioria de nós, mulheres, não precisa ser com narcisista, não. Né? Essa história já é velha. A gente se relaciona com um homem e aí, de repente, ele resolve, né, largar a gente que lutou com ele, a mulher da sua mocidade, né? Lutou com ele a vida inteira e, de repente, ele resolve que aquela mulher não serve mais e vai pegar outra mais nova e vai dar tudo para aquela outra, vai fazer tudo pelaquela outra, que deveria ter feito para a mulher que ajudou ele. Então, essa história não é nova. Então, minha irmã, perdoe o narcisista, entregue ele na mão de Deus, vai viver sua vida, vai buscar a presença do Senhor, vai se amar, vai amar as pessoas, vai fazer a obra de Deus e deixa o narcisista na mão de Deus. Não fica esperando na expectativa, não, que isso vai atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Esquece. Fala para Deus, eu quero esquecer. Faça. Aí você vai, não tem como esquecer. Tem que ressignificar as memórias. As memórias minhas agora estão ressignificadas. Ela está servindo aqui para alguma coisa. Né? Está servindo para me contar a minha história aqui e falar, olha, eu consegui vencer, eu saí desse lugar. Então não fica esperando, não. Esse negócio aí é uma obra evangeliquez, que eu já conheço também de muito tempo. Daquela musiquinha que falava, quem não me viu passar na prova e não me ajudou. Quando vê eu na bênção, como é que é? Quando me viu passar na prova e não me... Vai se arrepender, né? Isso aí é maldição, eu estou amaldiçoando a pessoa, né? Eu não estou aí achando que eu sou... Não, para com isso aí, que isso aí é um ditado evangeliquez que a gente não deve andar nele, né? E é como a palavra fala, que a senhora citou, né, pastora, que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, a justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça, porque a nossa justiça humana, a gente quer que Deus fulmine a pessoa, joga um raio na cabeça, queime lá viva. Essa é a nossa justiça humana. A justiça de Deus, muitas vezes, Deus coloca a pessoa numa situação que a pessoa se converte, a pessoa vira uma bênção, e a pessoa ajuda outras pessoas. Então, assim, deixa com Deus, porque Deus sabe fazer e mantém o teu coração limpo e puro para tu ter intimidade com Deus. E, olha, a presença de Deus é a melhor coisa do mundo, não é? Até porque decepcionar, todos nós vamos decepcionar alguém, nós somos decepcionantes, né?
A gente também faz muita coisa que desagrada as pessoas e de repente a gente pode estar nessa fila aí de oração de alguém, né? Pedindo justiça de Deus. Alguém pedindo a justiça de Deus para nós. Olha lá, o Jandernay fez isso e isso comigo, por que o senhor não vai lá tratar na vida dela? Né? Então, perdoa a gente para que a gente seja perdoado, né? Perdoa e segue o fluxo, como eu digo sempre, segue o fluxo. Segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Então, ódio, né? Acusador, caluniador, difamador, né? O narcisista, ele difama a gente, depois que sai do relacionamento, ele desce o pau na gente. Olha, essa mulher é doida ela ó, tem problema mental, né? É nervosa, olha, nossa, não tem noção que era aquela mulher, eu sofri demais na mão dela, né? E vice-versa, né? Ele faz uma coisa que Satanás fez, né? Que é o comprar e vender, que a palavra fala, né? Ele pega uma história aqui e vai levar outra história para outra pessoa de outra forma. Então, assim, Satanás fazia isso com os anjos, né? Chegava lá, porque Deus é autoritário, porque Deus só quer o céu para ele, é porque ele quer que Deus faça tudo do jeito dele, ele quer que a gente cumpra as coisas. O narcisista, ele faz a mesma coisa, ele compra e vende as pessoas, né? Então, na frente da pessoa, ele pode chegar e tratar a pessoa muito bem. Quando a pessoa dá as costas, ele já começa a falar da pessoa. Então, assim, eles são muito invejosos, muito caluniadores. Ele compra e vende igualzinho a Satanás. E para me encerrar aqui, quero terminar no traidor, né? Quando Jesus foi traído ali, ficou até no final. Jesus caminhou com Judas, Jesus comeu com Judas, Jesus ensinou Judas. Jesus, ele tinha presciência que Judas ia cair, não porque ele tinha feito Judas para ser traidor, mas porque ele já percebia nas características de Judas, nas atitudes de Judas, na forma de pensar de Judas, que Judas seria traidor. Né? E olha que interessante, Judas ainda ficava com a bolsa do dízimo. Judas que cuidava, né? Porque Judas não era igual aos discípulos. Deus não escolheu, Jesus não escolheu Judas, Judas se escolheu para ser discípulo. E Chico ficou assim, dando a entender para Jesus, olha, se o senhor não me escolher, os fariseus vão me escolher, porque eu sou contador, né? Ele trabalhava como contador, ele tinha experiência com dinheiro, trabalhar com dinheiro, na administração. Então, era uma pessoa muito eloquente, né? Ele tinha, de certa forma, muito entendimento das coisas. Então, ele se escolhe, ele se apresenta para Jesus. E Jesus permite ele caminhar com ele lá 3 anos e meio. Mas é como a própria palavra diz, né, a respeito do diabo, que o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que nós, né? Ele crê em Deus, que estremece, mas não obedece. Então, Judas caminhou com Jesus, viveu o que os discípulos viveram, né? Certa feita, Jesus pensou, olha, eu não tenho aonde recostar a minha cabeça. Querendo dizer para Judas, você está afim de caminhar comigo, com essa soberba toda que você tem? Você vai conseguir dormir no chão, você vai conseguir comer a mesma comida que eu como? E mesmo assim você está querendo andar comigo, Judas? E Judas, não, eu vou. Porque Judas achava que Jesus era o libertador da nação de Israel, né? Que ele viria como um rei no cavalo branco e iria ali lutar contra Roma, contra o poderio de Roma. E aí Deus, né? Aí Judas se torna o traidor, a gente conhece a história, entrega Jesus ali por 30 moedas de prata, beija no rosto de Jesus, né? E os narcisistas são assim, né? Eles, como você diz lá, tá beijando, mas tá com a faca atrás, né? Para te matar, né? Para te destruir. E o narcisista, infelizmente, eles são traidores, né? Então, se você pode conhecer qualquer tipo de narcisista, ele maligno, ele religioso, ele oculto, todos os nomes que pode dar para ele aí, né? Do 0 a 10, como diz a Vânia aí, de escala, né? Vamos dizer, de espírito maligno, cangado nele, que esse narcisista, ele vai ser traidor. De alguma forma, ele vai trair. Seja fazendo triangulação, seja tendo um relacionamento fora do casamento, seja uma pornografia, seja alguma coisa, ele vai fazer.
E o interessante de Judas é que Judas não se arrepende. Judas tem um remorso. Então, o que ele faz com remorso? Ele vai lá para o lugar e se enforca. A pessoa que não se arrepende, ela se mata. Ela se mata. Ela não morre, né? Ela se mata. Então, Jesus, a gente precisa de nascer, morrer para morrer, né? A gente precisa nascer para nascer, morrer para morrer. Eu só vou entrar no céu se eu estiver morto para mim mesmo. Mas eu não posso me matar. Alguém me mata, né? Alguém me leva para a cruz para me crucificar. Jesus foi levado para a cruz e foi crucificado. Judas não, Judas se mata. Quem tem remorso, né, quem não se arrepende verdadeiramente, é morto vivo. Então, o narcisista ele é um morto vivo. O espírito está morto, né? O espírito está caminhando aí, está vivendo aí, não se arrepende. Que arrependimento é metanoia, é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Né? A partir daquele momento, essa pessoa vai começar a obedecer ao Senhor dela, né? Que é o Senhor Jesus. Vai andar nas regras, vai andar na forma de Deus, vai estar em conformidade com Deus. E o narcisista, né? O Judas da vida, que é o narcisista é um Judas da vida, ele não consegue se arrepender. E ele se mata. Então, tem muitos que estão aí dentro da igreja, estão perto de nós, estão mortos, que ninguém levou eles para a cruz, não. Eles mesmos se mataram, estão aí mortos, estão fingindo que estão vivos, mas estão tudo morto do nosso lado. Né? Então, eu penso assim, que essa live, ela ainda tem muita coisa para a gente falar, né? Se a gente quiser continuar falando aqui até 2, 3, 4, mas nós não vamos fazer isso, é óbvio. E a gente pode continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito, muito importante, né? Você viu que a gente já falou muita coisa dentro desse assunto, é um assunto muito amplo, né? Principalmente para nós cristãos, né? Porque nós cristãos o cristão, ele tem que ter outra forma de ver, né? A gente tem que entender que tem as coisas no emocional, sim, mas tem coisas espirituais que vão interferindo. E uma coisa vai interferindo na outra, né? Então, eu acho, sim, que dá para fazer umas 2 ou 3 lives a mais falando aí do espiritual, né? E falar sobre pornografia também, né? Porque eles são viciados em pornografias e como a pornografia atua no cérebro de qualquer pessoa, na verdade, não só dos narcisistas. Né? A pastora Senhora falou uma coisa muito interessante, é que eles... uma frase que a senhora falou, que eles... O remorso, a pessoa se mata, né? O remorso, a pessoa se mata. Então, assim, na verdade, de toda forma, a gente vai perder a vida. Ou a gente perde a vida se arrependendo, né? E nascendo e deixando o nosso espírito ser vivificado por Deus. Ou a gente perde a vida fazendo a gente do nosso próprio Deus, não tendo sombra de variação e achando que nós somos deuses, né? E todo jeito a gente vai perder a vida. A diferença é aonde a gente vai passar a vida eterna, né? Se a gente vai passar a vida eterna com Deus, né? Se arrependendo, olhando para a gente e olhando para si mesmo, assim como fala a palavra, né? Olhando para si mesmo, eu estou errando nisso, eu quero acertar nisso. Para que a gente possa ter uma vida eterna, porque o Espírito é eterno, né? E a gente vai escolher se a gente vai viver com Deus ou se vai viver com Satanás, é uma escolha nossa. E aí eu espero que eles, nem que seja no último momento do suspiro da vida deles, eles se arrependam, né? Porque é muito triste a pessoa passar 30, 40 anos dentro do Evangelho e depois não ir morar com Deus, né? Não ir viver com Deus. Então, é isso que eu tenho para dizer, tá bom? Para todos vocês, beijo no coração de vocês. Para a senhora pastora, um beijão. Já me despedindo. A senhora vai fazer uma oração final? Vamos orar. Amém. Antes de estar orando, eu quero agradecer a todos que participaram aí da live, que ficaram até o final aí. Entrou muita gente, saiu, entrou e saiu. Compartilha a live com mais alguém, né? Faz esse ensino que nós temos aqui, esse pouco conhecimento que nós temos sobre esse assunto.
de narcisismo, se é endemoniado ou não, se é o diabo ou não, a gente tentou, da melhor forma possível, expressar aquilo que a gente estudou e que a gente buscou, né? Eu orei muito essa noite, pedindo a Deus para Deus me revelar, me mostrar, e ele foi, vai falando, e eu creio que ainda vai continuar falando ainda. Amém, meus queridos? Muito obrigada, Vânia, né? Como sempre, sempre disposta para fazer a obra de Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém? Amém. Pai, muito obrigada por esse momento abençoado, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos na sua presença. Nada aconteceu aqui por acaso, tudo aconteceu debaixo de um propósito, tudo aconteceu debaixo de um direcionamento do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para a vida da Vânia e para as pessoas que vão receber essa live em nome de Jesus. Pai, quebra toda barreira, quebra toda interferência, tudo aquilo que possa impedir, Senhor Jesus, da revelação chegar, do entendimento chegar à vida dessa mulher, Senhor Jesus, que precisa ouvir, na vida desse homem que precisa ouvir, na vida desse pastor, Pai, que não sabe como aconselhar os casais da sua igreja, que não entende o comportamento da sua liderança, que não entende o comportamento dos casais da igreja, dos jovens da igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, dá entendimento, dá revelação, Amém. Faz a sua obra na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Pai, guarda a minha vida, guarda a vida da Vânia, guarda as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo para vocês. Que Deus abra um entendimento de vocês, dê sabedoria, né? E que essa palavra entre no coração de vocês. Um beijo para a senhora, pastora. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Beijo, tchau. Amém. Tchau. Amém, meus irmãos? Vocês que ficaram aí, não se esqueça de estar entrando lá no meu canal no YouTube, Pastora Jandernay Santos. Amém? Entra lá, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos lá no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook aí, para os seus amigos, para suas amigas, né, para as pessoas que você sabe que estão passando dentro de um relacionamento abusivo, né, que de repente é cristão e quer ouvir outro cristão falar sobre o assunto, contar o testemunho daquilo que aconteceu. Nos ajuda aí a multiplicar essa ideia e a multiplicar esse entendimento em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até mais em nome de Jesus.